tarde. Mais um programa dos 3As, hoje com Luís Coelho, professor universitário, economista e algarvio da adoção. Obrigado, Luís, por teres vindo. Obrigado, Trigo, que é sempre um prazer estar contigo. Luís, o Algarve hoje estava-se a dizer que o ano turístico não foi assim, pelo menos o agosto não foi tão bom, não é? Qual é a tua perspectiva? Tens alguns dados mais para além daquilo que sai na imprensa? Sabes mais alguma coisa? O que é que podes pensar? O que é que pode ter levado a esta percepção Agora é a palavra da moda, esta percepção de menos gente, apesar de depois nas filas e nisso tudo não se sente. Bom, então, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui na Connect TV. Hoje deste lado, não é? De vez em quando também estou desse. E portanto é um prazer falar com o Paulo e com o Trigo, não é? Bom, sobre o turismo, eu sou economista, não é? Como tu bem disseste, e portanto eu fui à procura de números. O problema dos números é que eles têm sempre alguma decalagem, isto é, hoje estamos a falar de uma realidade que só será quantificada, pelo menos de acordo com aquilo que é o sistema do INE, um bocadinho mais tarde. E portanto, em vez de responder diretamente à tua questão, vou responder com dados objetivos, mas com a informação que tenho disponível, que é de 2024 e 2023, não é? Portanto, eu fui à procura dos dados do INE, trago aqui a cábula para não me enganar, e portanto, o que é que nós sabemos sobre procura turística no Algarve em 2024, de acordo com aquilo que é o INE, não é? Fonte principal de dados estatísticos em Portugal. O Algarve recebeu ano passado 20,7 milhões de dormidas, que é um indicador de procura física, não é? Milhões. 20,7, portanto 21 milhões de dormidas, 21, para ser rápido. Eu não tinha percebi. E isso corresponde a 25,8, ou portanto 26% do total nacional. Portanto, isto é os valores para 2024. Como é que isto compara com 2023? Que é para saber se estamos melhor, pior ou igual. Claro. Portanto, em 2023 nós tivemos, ou seja, em 2024, é melhor dito assim, tivemos um crescimento de 2% nas dormidas. Isto é, se nós tivemos 100 em 2023, agora tivemos 102, que na verdade dão os tais 21 milhões de dormidas. Quando, e isto é que é importante, o país no mesmo período cresce 4,1%. Ou seja, em termos práticos, o Algarve do ano 2023 para 2024 cresce cerca de 2%, isso equivale a 21 milhões de dormidas, que correspondem a cerca de 26% do total. Até aqui, boas notícias. Qual é a primeira má notícia? É que o país cresceu mais. E, portanto, enquanto o Algarve estava a crescer, ou cresceu apenas 2% em dormidas físicas, o país já cresceu 4%. Como eu disse, sou economista e, portanto, para além da questão das dormidas, vamos olhar para o dinheirinho que isto gera. E, portanto, o INE tem uma estatística que é basicamente o rendimento total gerado no alojamento turístico, reconhecido como tal, e já podemos falar a seguir sobre isso se quiserem. E, portanto, quanto é que o Algarve arrecada em 2024 de faturação, se vocês quiserem? Cerca de 1,7 mil milhões de euros. É importante o 1.000 milhões, porque é um número grande, não é? E isto também corresponde a cerca de 25% do total que o país faturou em 2024, ok? Portanto, quer dormidas, quer rendimento, não é? Portanto, faturação. Então, há aqui uma diferença entre 23 e 25. Ou seja, nós tivemos mais rendimento E já vamos a per isso. capita do que o resto do país. Já lá vamos. Menos 2%, ou coisa assim. Já lá vamos, que é as variações. Portanto, só para repisarmos o número, 1,7 mil milhões de faturação em 2024, que basicamente são 25% do total. Como é que compara com 2023, não é? Nós crescemos no Algarve 7,25% em faturação. Ou seja, enquanto as dormidas aumentam 2%, o rendimento gerado por essas dormidas aumentou 7%. E, portanto, estamos a dizer que esta malta que veio para o Algarve vem em maior número e gastou mais comparativamente com aquilo que os outros fizeram no ano anterior. Agora, perguntam vocês muito bem, quanto é que o país cresceu em faturação? 10,96, arredondados 11%. Portanto, mais uma vez, o que é que nós estamos a dizer? O Algarve, de facto, 24 face a 23, cresce em dormidas, cresce em faturação, é verdade, mas o ritmo a que cresce já é um ritmo inferior ao resto do país. E, portanto, este é um primeiro dado que eu acho que é interessante aqui para essa conversa. Pronto. Com estes números, não é?
eu diria o seguinte: o Algarve chegou a ter quase 50% das dormidas do país. Isso é outra Não é? questão muito importante. Neste momento estamos com 22, 23, certo? Significa que ou os outros cresceram muito ou nós também não crescemos tanto, certo? Você é economista, eu não sou. Certo. Mas pronto, são números assim um bocado... Não, isso é- não é? Você tem toda a razão. Toda a razão. Mas se quiser concluir o seu raciocínio, Pronto, já comento. o meu raciocínio, quer dizer, eu sou um homem que sou um esteta, não é? Quer dizer, e como esteta que sou, a minha preocupação sempre com o Algarve e eu fora dos números. Uma coisa é os números, e os números são fundamentais para nós percebermos as situações. E eu sempre defendo a minha teoria de que nós não estamos com qualidade para apresentar o nosso turismo. Ou seja, nós estamos aqui com uma decalagem de valor. Porquê? Porque eu saio à rua, entro na A2, na Via do Infante, entro no Guadiana ou entro lá no aeroporto, pá, ou saio do aeroporto, e eu não vejo o território com qualidade. Ou seja, os nossos concorrentes diretos, e eu já vou falar só de Marrocos, não é? Que antigamente a gente fazia uma comparação desprestigiante, etc, etc. Em termos de qualidade de oferta já está muito melhor do que nós. Aliás, no outro dia levei um senhor político a Ayamonte. Ayamonte. E é interessante essa visita. Repare, Ayamonte. Eu não estou a falar... Sevilha. Ele veio a Ayamonte e perguntei-lhe: você está vendo os caixotes de lixo? Você está vendo o paisagismo? Você está vendo a Ilha Canela? Agora compare com a nossa Praia de Faro, compare com o nosso... Até o nosso lixo na capital. Percebe? E isto a mim aflige-me porque eu acho que nós estamos aqui a perder 20%, 30% do PIB. Ou seja, do valor bruto que nós podemos explorar. Às vezes os hoteleiros dizem: não, mas o Algarve está muito caro. Está muito caro. A imprensa depois explora este tipo de soundbites e não sei o quê. Eu no outro dia até fiz uma gaga aqui no Facebook. Eu gosto lá de brincar no Facebook e tal. E fiz uma comparação entre os hotéis de 5 estrelas do Marbella, não é? E Vila Moura, que eu acho que compararmos uma marina com uma marina, vamos dizer, uma cidade turística que para mim é Vila Moura e uma cidade turística que é Marbella, cheguei à conclusão que os hotéis em Marbella são 3 vezes mais caros do que os de Vila Moura. Ou seja, que há alguma razão, não é? E eu deixava isto para reflexão aqui dos nossos colegas de conversa, não é? Eu posso acrescentar já 2 coisas. Sim. Primeira questão que me parece importante. Se nós olharmos para estas estatísticas, quer de físicas, de dormidas, ou hóspedes, que é uma coisa parecida, o rendimento, nós vamos notar que ao longo de uma série longa, portanto 10, 15 anos, o Algarve tem vindo a perder sucessivamente cota de mercado nacional. Isto é, nós já éramos claramente um destino dominante no turismo nacional, claramente, e ao longo do tempo, e em particular nos últimos 5 a 6 anos, temos vindo a perder significativamente cota de mercado para o resto do país. Onde é que se nota o crescimento? Em Lisboa, no Porto e nas ilhas. A Madeira, neste momento, é um destino que, do ponto de vista nacional, já era importante e vem reforçando o posicionamento em termos de cota, seja por dormidas, seja por rendimento gerado, face ao Algarve. Essa é uma questão que eu acho que é importante e que, eventualmente, a região ou não presta atenção ou não quer prestar atenção, mas que é significativa na minha visão. A segunda questão, e é uma coisa que eu concordo completamente consigo, é que o Algarve tem que entender de uma vez por todas qual é o caminho que quer. Isto é, nós queremos ou não ser um destino de luxo. Pondo as coisas assim. Ok, se é esse o posicionamento da região, então tem que haver um conjunto de coisas que batem certo. Desde logo o serviço que é prestado, o paisagismo que é oferecido, a limpeza e o cuidado do espaço público, o atendimento no restaurante, o atendimento no parque de diversões. Portanto, tudo isso tem que estar calibrado para pessoas que estão disponíveis e exigem um determinado tipo de serviço. Estão disponíveis a pagar e exigem serviço. Outra coisa é dizer assim: nós somos um destino, digamos que, indiferenciado. Na minha modesta opinião, e eu não sou especialista em turismo, está aqui dito, acho que esse é um
péssimo caminho, porque dá origem exatamente ao que nós temos hoje, que é uma percepção, na minha visão, em que o preço que é cobrado em geral, isto é uma percepção, não corresponde à experiência que as pessoas têm. É verdade que temos boas praias, é verdade que aqui e ali temos bom serviço, mas no cômputo geral, andar nas estradas é um martírio, andar nas cidades é um martírio, passeios partidos, mal arranjados, tudo sujo. E isto não é específico de uma cidade, infelizmente. É global. Epá, e isto eu acho que o Algarve tem que pensar. Na minha reflexão, isto tem que ser pensado. O que eu acho é que, e eu fui para Lisboa basicamente em 93, quando abri o T-Clube em Lisboa, porque no seguinte, vamos dizer, para mim é o meu início de Lisboa, certo? E eu acho que Lisboa de 93 a hoje deu um pulo qualitativo em termos de infraestruturas, a sua doca, toda a área, vamos dizer, de embelezamento da cidade, foi uma coisa brutal. Nós não temos, às vezes, porque não temos a noção das evoluções das coisas, porque vamos vivendo um momento a momento e não nos apercebemos. Sim. Agora, o que eu acho é que o Algarve de 93 para cá, ele não evoluiu. Não. Ou seja, nós temos as unidades de 5 estrelas, algumas delas lamentavelmente degradadas, vamos ser honestos, outras recuperadas, mas algumas até mal recuperadas, passaram de mármore para tijoleira de 10 euros, desculpe dizer isto, e eu já visitei certas unidades, que é uma vergonha, como é que se, vamos dizer, requalifica uma unidade de 5 estrelas com produtos de baixa qualidade, etc. Ou seja, depois temos uma política, chamamos dos políticos, não é? A política dos políticos é chegarem aqui, vêm os senhores do como é que chama, do Turismo Portugal, não sei o quê, vêm com as estatísticas do tal que cresceu 2%, 3% e mais não sei o quê, e vendem o sonho naquelas conferências lindíssimas que fazem das AETAs e das ARESPs e de não sei quanto, não sei o que mais, e a gente vai levando aqui este tipo de injeção. Depois, ainda agora, eu critiquei também num post a iniciativa da RTA a dizer, pá, até o dia não sei quantos de setembro, façam as inscrições para os eventos. Mas quais eventos? Os eventos da aldeia? O que o Algarve precisa para combater a sua sazonalidade são os grandes eventos que atraiam 20, 30, 40, 50 mil pessoas. Comecemos pela estação média. Eu já nem digo que vamos à estação baixa, ou não vamos a dezembro, não vamos a janeiro, não vamos a fevereiro. Se bem que temos a passagem de ano, que seria uma locomotiva, mas não de botilhão. Não de botilhão. Mas pegando agora um bocadinho... Não de botilhão. Sendo aqui um bocadinho disruptivo numa situação que é... Tu falaste em 2 destinos, que eu conheço relativamente bem, a Madeira e Lisboa. Trabalhei há algum tempo na Madeira, numa outra vida, e Lisboa conhecemos todos por questões, também tem lá um escritório. Essas duas, vamos lhe chamar regiões, têm uma vantagem. Nós somos 16 micro-estados, ou reinados, ou regiões, que cada um luta por levar o melhor acordeonista nesse evento, está a perceber? Dizia-me uma vez um presidente de Câmara, pá, eu tenho mais votos com o acordeonista Chispa do que com o evento do Algarve, que não vem cá ninguém. Pronto. Mas o que se passa é, nós não temos estratégia, acho eu. Eu brinco que nós somos pobres por decreto, conseguimos arranjar sempre leis para que ninguém faça nada, não é? E o Algarve hoje não tem uma estratégia comum, cada um tem a sua estratégiazinha, uns estão muito contentes porque estão a crescer muito, que os municípios já A, B e C têm muita receita, outros não têm nada, mas, efetivamente, hoje não temos estratégia. O que é que... Eu acho que nós temos um player que tenta, que é a RTA, com todas as limitações que tem, de orçamento, de pessoas, etc. Tenta. Devo-vos dizer que eles fizeram um documento muito interessante, que é um documento estratégico ligado ao marketing, e vale a pena ler, porque eles são honestos naquilo que depois levantam de problemas e identificam muito o que estamos aqui a dizer. Falta de ordenamento, falta de condições físicas, de infraestrutura, o problema da sazonalidade. Portanto, é um documento que é feito por uma entidade pública e que tem o mérito, pelo menos, não esconder, não meter a cabeça na areia sobre aquilo que são problemas que eu acho que o Algarve tem e que são bem identificados. O problema é que depois nem têm nem mandato, nem capacidade de, pegando naquele diagnóstico, resolver, não é? Porque não têm essa filosofia Fomos perdendo barra poder capacidade. ao longo do tempo.
E, portanto, isso eu diria que é talvez o agente económico, ou aliás, institucional, melhor dizendo, pode ter aqui um papel mais agregador do ponto de vista do pensamento estratégico sobre o turismo na região. Depois temos outro, que é a CCDR, não é? Que eventualmente poderia ter aqui uma visão, ou se quiserem uma ação, mais do que uma visão, mais musculada, porque tem dinheiro para distribuir e, portanto, em função daquilo que são os avisos que abrem, em função até da própria estratégia de especialização inteligente da região, poderia dar sinais e concretizá-los com dinheiro do que é que gostaria que os agentes públicos, mais esses do que os privados, concretizassem na área do turismo. E, portanto, eventualmente esse é um aspecto que a gente pode explorar. Dito isto, claramente na minha mente, o Algarve, não só do ponto de vista turístico, mas do ponto de vista da sua afirmação como região e a criação daquilo que é o tal espírito algarvio que falávamos há bocadinho em brincadeira, que existe, mas que está espartilhada aí por várias vontades e várias capelas, não é? Não se consegue materializar. E na minha visão, eu sou um regionalista, confesso, a única forma que eu via do Algarve sair deste momento delicado em que precisa de coisas, tem recursos, mas não tem capacidade, é de facto ter aqui uma entidade intermédia, chamemos-lhe uma região do Algarve, que tem que ter orçamento, tem que ter parlamento daqui e se calhar por troca com muito do que temos na região do ponto de vista administrativo, não, para mim não faz sentido. Que é o caso da Madeira e dos Açores, que hoje em dia tem o poder, sendo uma região autónoma, completamente diferente do Algarve, por exemplo. Não é? E quando eu digo isto, só para ser claro, eu acho que a gente trocava bem o que temos por uma região bem pensada, com uma forma interessante de eleger as pessoas, e podemos discutir isso se for assunto ou não, mas por troca com câmaras e freguesias. Isto é, eu trocava bem 16 câmaras por 3 mais uma região e meia dúzia de freguesias que fizessem sentido, nomeadamente em domínio mais interior e que não tenham propriamente a presença urbana, para gerir aquele espaço de uma forma mais equilibrada. Portanto, a minha proposta não é somar, é somar e sumir. Não, mas nós temos um problema que se chama, se nós hoje fizéssemos como é que se diz? Referendo? Um referendo. De certeza que era chumbado. Sabe porquê? Porque a palavra tacho, sim, claro, é tão violento em termos psicológicos na cabeça. Mas os custos já existem. Os custos já lá estão. Pronto, mas o problema não é esse. Eu sei, na cabeça do sei. votante. Não é? O problema é esse, não é nós sabermos. Eu costumo dizer, a gente depois acabava com os tachos. Sim. Necessário, não é? Certo. Quer dizer, nem que levasse uns tempos, porque estas coisas não se fazem imediatamente, mas o nosso poder depois seria acabar com esses problemas, desses pequenos cancros, se é que os houvesse, certo? Como diz o Paulo e bem, os custos já lá estão, é uma questão de dinâmica, certo? Da única diferença é que nós hoje temos os custos e não os elegemos. E passávamos a ter os custos, mas eram eleitos por nós e eram mandatados para defender a região. Agora são mandatados para... Não, o que eu acho é que há pouco mistério de influência. Acho que falta aqui um bocado de força política. Claro. Acho que os nossos políticos, sejam eles deputados, sejam eles da CCDR, sejam da AMAL, sejam os presidentes da Câmara, não têm coragem, muitas vezes, para enfrentar os problemas de frente. Eu uma vez perguntei na CCDR porque é que não havia um PRR para se limpar o Algarve. Já que se gasta tantos dinheiros, não está no enquadramento do não sei do que, não sei do que mais e não sei o que. Eu digo, nós somos pobres de crepe, nós arranjamos aqui umas leis. Sempre quer dizer, o tratamento paisagístico não pode ter um enquadramento para se pedir dinheiro a um PRR. Para mim é muito mais importante a RTA fechar a loja durante 1 ano ou 2, agarrar nos poucos milhões que tem e investir na qualidade do território, do que andar a fazer standzinhos a fingir para trazer pessoas ao Algarve, depois chegam aqui, vão desiludidas, vão dizer aos amigos, se forem algum cliente de mais valia, sabemos dizer assim, e quem é que vai? E fica satisfeito. Se calhar um turista, mau turista, desculpem lá a dureza da frase, não é? Que vai dizer aos amigos, afinal aquilo é porreiro. E a gente, em vez de andarmos a subir a qualidade, andamos aqui a descer a qualidade. Inclusive com um problema dramático, que é o crime maior que existe, que é o all inclusive, que mata qualquer região. Pois.
Mata qualquer região, o all inclusive, porque aquilo é um eucalipto. Tudo à volta das unidades do all inclusive morrem. Bom, e agora, não. A gente já sabe como é que tu és, portanto não há nada problema. Estamos dentro do registro certo. Vamos fazer uma coisa. Agora vamos fazer uma coisa que eu entramos pelo turismo, mas o Algarve, quanto a mim e quanto nós todos que estamos aqui, tem que ser mais do que turismo. Opa, né? Isso é um tema muito importante. Interessante. E efetivamente, eu sou mauzinho e digo que para se construir uma grande superfície a gente arranja sempre maneira de dar a volta à situação. Agora, quando é para construir empresas, temos todas as limitações e mais alguma, não é? E o turismo, eu digo que é a nossa tia rica que nos vai dando uma herança e, portanto, pode dar um bocadinho mais ou um bocado menos, mas aquilo existe, não é? Agora, é fundamental, e até para a questão que se falava há bocadinho, de termos massa crítica, não é? E temos a universidade a formar pessoas e a região cada vez menos tem capacidade de as absorver. E isso preocupa muito, porque como é que nós, o que é que nós temos que fazer, o que é que nós, sociedade civil, podemos fazer para, de alguma forma, em parceria com a universidade, criarmos um movimento que isto possa ser mais do que esta transformação no all inclusive de República das Bananas que nos vamos transformando, não é? Acabas por ter uma zona de praia em que as pessoas não saem dali, depois uns containers onde as pessoas vivem, uns contentores acima da via do infante. Qual é a tua perspectiva como professor e como cidadão do que é que a gente pode fazer? Porque a gente temos milhentas associações, temos milhentas organizações, todos queremos ser o presidente da associação da nossa rua, do nosso prédio. Eu brinco que a Madeira só tem uma associação, que é a ACIF, que foi fundada em 1890 e qualquer coisa, e representa a Madeira toda, não é? Nós temos 500 associações, cada uma representa um bocadinho. O que é que a gente pode fazer, Luís? Porque eu sinceramente, estou muito triste e desmotivado, porque quando eu acabei o meu curso na universidade, todas as semanas nós visitávamos uma indústria. Hoje não temos indústria nenhuma no primeiro ano. Portanto, o que é que se pode fazer aqui? O que é que se pode mexer? A minha mulher está tristíssima porque vai aos supermercados e não encontra geleia de laranja. E diz como é que é possível que não há geleia de laranja no Algarve. Há de morangos, há geleia de tudo e mais alguma coisa, de marmelo, tudo. E não há geleia de laranja. Porque nós temos todas as condições para ser um bom local para desenvolver indústrias limpas, obviamente, investigação. Ainda ontem estava uma notícia que Braga vai ter um polo ligado à aeronáutica, né? Nós temos o aeroporto e não temos nenhum polo ligado à aeronáutica nenhuma, né? Évora, igual. Évora também não tem aeroporto. O que é que a gente pode fazer? Porque, do que é que, como dizia o Kennedy, o que é que eu posso fazer pelo meu Algarve, não é? Como é que isto se pode mexer um bocadinho? Isso é uma pergunta que provoca várias reações da minha mente, mas antes de ir propriamente à solução, eu acho que é importante a gente repisar aqui dois números só. Primeiro, o peso do turismo direto na economia do Algarve são 40%. Ou seja, de 100 euros que o Algarve produz todos os anos, 40 vêm diretamente de 3 setores: restauração, hotelaria e o comércio. Isso somado vale 40%. Se pusermos imobiliário, são mais 20%, já temos 60% diretos. E, portanto, a nossa economia está altissimamente viciada neste setor de atividade. Este é um ponto importante. Segundo ponto que não é desprezível é o nosso mercado de trabalho, que naturalmente vem como consequência desta realidade económica que eu acabei aqui de trazer. Nós temos um mercado de trabalho onde a esmagadora maioria das ofertas são obviamente ligadas com os setores que acabámos de dizer e que gera, do ponto de vista da atratividade da região para trabalhar,
uma situação muito complicada. Eu, se for um trabalhador indiferenciado, seja esta questão porque eu não tenho escolaridade ou porque não tenho formação profissional, não depende do que é que estamos a dizer, eu ganho mais se vier trabalhar para o Algarve. Tenho um prémio, portanto ganho mais aqui do que se for trabalhar para outra região qualquer do país, 7%. Se eu me especializar, seja porque tenho formação escolar ou formação profissional, também não depende do que é que estamos a dizer, eu começo a perder dinheiro face às ofertas que existem no país, e quanto maior for o meu grau de especialização, maior é a diferença. E, portanto, se nós conjugarmos estas duas coisas e olharmos para o hoje, vemos que é muito difícil, com 2 ou 3 ideias assim de chapéu rápidas, resolveu a situação. É difícil, porque é um petroleiro que vai no seu caminho e, portanto, é muito difícil isto estar para um lado ou para o outro. Portanto, isto é a situação atual. O que é que eu acho? Eu acho que nós temos, de facto, um instrumento que me parece interessante, que tem a ver com os fundos comunitários, seja via PRR, seja via o PO, toda aquela massa de dinheiro que, no fundo, o Algarve tem destinada e que é, digamos que, possível de gerir em função das suas prioridades dentro de um quadro legal que existe, e é aí que eu acho que a gente pode, de facto, dar um murro na mesa. E em vez de estarmos a distribuir algum dinheiro por várias pessoas, quando eu digo pessoas, entendam-se instituições, são empresas, são entidades, não nada de personalização, mas são vários agentes económicos, podemos ter uma estratégia diferente. Quer dizer assim, quais são os setores onde a gente quer que o Algarve daqui a 10 anos seja líder? Digamos que é as indústrias das tecnologias, ou a indústria limpa de produção, ou a farmacêutica. E podemos discutir quais são, e eu tenho algumas ideias sobre isso. Então a gente vai canalizar grande parte desses fundos, não abandonando o resto, mas grande parte desses fundos para captar quem? Players que possam vir para cá e instalar essa capacidade. Eu posso dar, desculpa lá interromper. Eu tenho uma empresa de tecnologia, não é? Certo. E como estamos no Algarve, nós somos penalizados. Porque aqui beneficia-se o que é ligado ao turismo. Certo. Portanto, se eu estivesse na região centro, era melhor tratado do que no Algarve. Há projetos idênticos submetidos por nós no Algarve e por outras empresas concorrentes na região centro que lá são aprovadas e aqui não é? Isso não faz sentido nenhum. Pronto, mas isto é uma realidade. Não estou a falar... Aconteceu comigo, pronto. Sim, é de experiência própria, infelizmente. É por experiência própria, não é? Porque é fundamental nós definirmos, e agora, dentro da tua visão, o que é que o Algarve pode atrair. Porque é isso que nós temos que nos mobilizar um bocadinho à volta de uns desígnios, porque o turismo, e às vezes confundimos que falar noutras atividades é estar contra o turismo. Nada disso. O turismo está lá. Se puder crescer 5% que cresça, se a faturação puder crescer mais, mas temos que complementá-lo com outro tipo de atividades. Luís, mas há aqui uma questão que eu sempre questiono. Mais turismo significa mais água, mais infraestruturas, mais investimentos brutais. Certo. Ou seja, nós, imaginando que agora não crescíamos mais o turismo, mas melhorávamos a nossa qualidade, certo, nós não precisávamos de investir tanto. Tínhamos que investir, logicamente, certo, porque estamos atrasados em relação à Via do Infante, à 125, ao paisagismo, tudo isso que nós aqui cantamos, certo? Mas nós estancávamos um problema. Certo. O que é que nós tínhamos que melhorar? Tínhamos que melhorar as indústrias adjacentes, chamemos-lhe assim. Lá está, as produtivas, quer dizer, o que é que a gente aproveita da alfarroba, o que é que a gente aproveita da nossa amêndoa. Aliás, infelizmente, está quase todo o nosso sequeiro está por aí abandonado, porque já ninguém consegue pagar 100 ou 200 euros para ir apanhar as amendoeiras, quando chega ao fim do dia ainda tem que pagar aos trabalhadores. Tens que subsidiar a apanha. Subsidiar a apanha, etc. Bom, mas por outro lado, você que tem números e sei que é uma pessoa super informada nesse sentido, eu costumo dizer Algarve contribuinte sem retorno. Sim, o que é que isto significa? Significa que nós mandamos para cima, nesta expressão é um bocado pejorativa, o que é que vem para baixo? Muito pouco. Percebe o que eu quero dizer? Sim, sim. E nós não temos poder de reivindicar, no mínimo, que nos retribuam, eu já não digo a totalidade, mas pelo menos a grande parte do que nós contribuímos.
São tudo questões interessantes. Eu se calhar, posso até tentar aqui ter alguma ideia que mistura as duas. Como é que eu vejo isto? Não é? Eu vejo isto a dois planos, bom economista, curto prazo e longo prazo. No curto prazo eu acho que a gente tem como grande desidrato tornar o nosso turismo mais sustentável e mais qualificado, e isso não significa ter mais gente no território, até se calhar significa ter menos. Sim. Se calhar significa ter menos, mas com um produto, na minha visão, de maior qualidade, onde as pessoas no fundo paguem mais para usufruir do território. Isso é uma coisa que a mim me faz intrinsecamente sentido. E combater a sazonalidade, talvez ter outro tipo de turismo, como o birdwatching e tal, levar isso a mais sítios, tudo bem. No curto prazo é ter melhor turismo, se quisermos. Tem uma grande vantagem que tocou nisso, e eu como economista sou muito sensível. Como nós temos no fundo níveis de ocupação do território muito dispares entre a época baixa e a época alta, nós temos sempre um problema de infraestrutura. Porque ao bem que dimensionamos para a época alta, para poder acudir às necessidades que existem, e estamos a falar de coisas como água, como sistemas de esgotos, como eletricidade, ou está dimensionado para isto, não é? Ou então dimensionamos para baixo e depois temos problemas, com as pessoas a não terem água nas torneiras e não haver energia elétrica na região. Portanto, a opção é tipicamente pôr por cima, não é? Para acudir aos picos. Qual é o problema? É que aquilo está pensado para 3, 4 milhões de pessoas e passando cá no resto do ano 600, 700, 800. Quer dizer que há todo um custo de contexto que depois recai sobre quem? Quem cá está. E isso é dos tais custos que ninguém fala sobre isto. Mas isto é brutalmente caro. Ter esta estrutura que está em subutilização uma parte significativa. É complicado. Um período significativo do ano. Não é? Portanto, isso, na minha visão, se nós tivéssemos um turismo de maior qualidade e melhor distribuído no tempo, durante o ano, acho que a região ganhava. E ganhavam os operadores também. Do ponto de vista daquilo que é o seu negócio e a estabilidade, digamos, de tudo aquilo que é as empresas, os trabalhadores, etc. Portanto, isto é no curto prazo. Tem uma grande vantagem também. Se nós pensarmos assim, podemos incorporar na cadeia de valor do turismo tudo o que há à volta pode contribuir para criar esta ideia de qualidade. Ter a laranja do Algarve servida nos restaurantes do Algarve. Ter os frutos secos do Algarve servidos dentro daquilo que é a cadeia turística, não é? do Algarve. E isso, obviamente, é melhor do que ter importações de qualidade, que é o que é. Não é? E, portanto, eu acho que isto, são os tais efeitos de arrastamento do turismo, se for uma coisa bem pensada e bem dimensionada, num espaço relativamente curto e com um investimento menor do que outra coisa qualquer, podíamos ter uma região mais forte e até se calhar mais sustentável do ponto de vista até ambiental e económico, seguramente, e social. Pronto. Eu acho que isto é um primeiro passo que é possível de fazer. A sazonalidade afeta... vamos dizer, o emprego, afeta tudo, temos que pôr pessoas no desemprego durante 6 meses e 7 meses e 8 meses, quer dizer, tudo isso é um custo social extraordinário, brutal, não é? Mas depois há coisas engraçadas, eu ainda voltando aqui às leis, desculpem lá, as minhas conversas são um bocado anárquicas, mas voltando às leis, eu um dia... Pensei, mas eu tenho aqui uma cozinha fantástica no T-Clube, tenho não sei o quê, uma infraestrutura porreira. Trabalho tão pouco no inverno, vou aqui fazer umas geleias, vou fazer umas coisas, vou inventar umas latas de sardinha, salvo seja, de atum com amêndoas e com mel e sei lá o quê. Tive o azar, fui como é que chama? A Azai. Pois. Levantaram-me tantos problemas que a minha ideia morreu à nascença. Lá está. É aquilo que o Paulo estava a dizer. Pobres por decreto. Exatamente. Morreu à nascença. Sabes o que é que... Eu hoje passei na Azai, porque para chegar aqui... Sim, passas por isso. E aquilo é uma javardice, desculpe a expressão. Como é que aqueles tipos têm a coragem de entrar em algum estabelecimento para punir alguém? Se eles no próprio estabelecimento deles não cuidam do estabelecimento. Os Estados Unidos, durante a pandemia... Desculpem, mas eu tenho que desabafar estas coisas. Não, há um exemplo, por causa de eu comparo às vezes a legislação de outros países com os Estados Unidos durante a pandemia, e mantém-se. O que é que eles fizeram? Começaram a certificar as cozinhas da tua casa. Eu cozinhava qualquer coisa e vendia aos meus vizinhos. Certo. Eles deram-te uma formação de segurança alimentar, certificaram-te a cozinha, viram que tu tinhas condições, portanto, autorizaram-te a vender comida feita em casa, não é? Obviamente que isso em Portugal é impossível. Como os franceses têm leis para os agricultores locais poderem vender os ovos e poderem vender aquelas coisas todas nos mercados tradicionais sem grande stress.
Nós queremos ser mais papistas que o Papa e matamos depois. Tudo. E depois compramos figos turcos, pronto, que assim já vem embalado. Já vem bonitinho. Está tudo resolvido. Mas continua, Luís, desculpa lá. mas- Estavas no curto prazo e agora íamos para. Vamos para o longo prazo. Melhor turismo, mais qualidade, efeito deduzido na economia e eventualmente isso resolve um conjunto de problemas que nós temos hoje. Aí ficamos melhores, mais robustecidos. Longo prazo. Eu acho que há pelo menos 3 mais uma, e a mais uma é discutível, atividades, áreas de atividade onde o Algarve de facto tem, acho eu, capacidade de se afirmar nos próximos anos, até porque tem a ver também com a dinâmica do próprio mundo. Desde logo a questão da informática, das tecnologias de informação e, portanto, sendo um destino turístico interessante, não é? Podemos atrair para aqui pessoas que querem vir trabalhar na região. Quer dizer, isso é uma coisa que faz todo o sentido, eles já cá estão, chamamos de nómadas digitais e tal. É continuar a explorar essa ideia, utilizar também muito boas empresas locais que não são locais, são só locais porque estão cá, mas já estão no mundo, para alavancar um setor de atividade que não é de hoje, é de hoje e do futuro. E, portanto, eu acho que isso é claramente um vetor que merece a atenção de toda E a é uma gente. indústria limpa ainda por cima. E é uma indústria limpa, e se pudermos então pôr aí a produção de energia solar aí ao lado associada, é o Os melhor data de dois centers mundos. É o melhor de sim. dois mundos. Pronto. Consegue. Curiosamente, penso eu que a Universidade do Algarve tem um instrumento, que é o Algarve Tech Hub, que pode, pelo menos do ponto de vista da infraestrutura física que existe, ajudar a concretizar este objetivo. Portanto, eu diria que este é um objetivo concretizável, não é uma coisa que eu estou aqui com os meus amigos a especular e que é completamente impossível, não. Há uma boa raiz, que é uma questão da gente alimentar e pôr mais florada. Dir-me-ão depois as pessoas que estão no ativo o que é preciso fazer em cima do que temos para, se quiser, pôr o que temos on steroids, né? Andar isto com mais velocidade. O que tu necessitas, Luís, acaba por ser a capacidade de criar infraestruturas para as pessoas viverem e estarem. Viverem, pois lá está. Que é a questão Porque da o que é que habitação. acontece? Tu não precisas ter as pessoas a viver junto ao mar, obviamente, mas tens um Algarve vazio completamente. Muitos deles são terrenos agrícolas. Dos meus 55 anos de vida, a única coisa que eu vi crescer lá foi tojo e pouco mais. Um pouco bem. Portanto, pode-se e deve-se criar essa, e mais uma vez, desculpem lá eu usar os americanos sempre como exemplo, mas os tipos criam os parques empresariais com habitação, com escolas, com Certo. campos de golfe, com lares, com creches, com tudo à volta, portanto acabam por criar uma micro cidade, não é? Que tu tens N locais no Algarve que podes fazer, que na prática ficam todos a menos de uma hora do aeroporto, portanto ficam mais perto do aeroporto do que a maior parte das capitais europeias estão próximas do aeroporto próprio. Mas depois temos todos os constrangimentos urbanísticos, As RANs e essas coisas que todas. condicionam isso, porque eu posso trazer pessoas, mas depois ponho-as onde? Exato, estamos de acordo. Aliás, Temos o caso do Hospital Central. Se Sim, Deus quiser. onde é que eles vão viver? E eu pergunto, mas quando se pensa no Hospital Central, não tem que se pensar Nas pessoas. no orçamento Claro. e acrescentar a esse orçamento a habitação para os técnicos que vão ali. claro, Não é? claro. Eu pergunto, mas será que. Eu sou um tipo humilde, eu não sou professor catedrático, mas se eu, um simples cidadão, consigo ter essa visão, quem nos governa não tem essa visão? Pois, eu aí concordo. Já agora, Paulo, uma Sim, das coisas desculpa. que noutras conversas, não neste fórum, temos que repetir, mas noutros fóruns, a ideia era exatamente essa, era ter locais satélite, não lhe vou chamar cidades porque não é uma cidade, é um local satélite onde as pessoas podem estar confortavelmente a viver e a trabalhar, com boas ligações à costa e aos aeroportos, e isso cria comunidades até especializadas, umas para a informática, outras para não sei quê, outras para não sei quê, e aquilo à medida que vai crescendo, isto tudo vai se transformando, trazendo pessoas para o território e ocupando a parte interior, que neste momento é basicamente um acidente à espera de acontecer, com fogos, Eu até com não te sei o quê, digo não é? que é qualificas da 124, que é a estrada que passa, digamos, entre o Algarve e o Alentejo. Alentejo. Tem aquela que atravessa o Algarve, não é? Certo? É qualificá-la um pouco e fazer algumas ligações melhores à via do Infante e a partir daí tens o problema resolvido. Porque Completamente de acordo. o que tu tens ali andas de uma ponta à outra sem encontrares ninguém. Já nem ovelhas encontras. Eu lembro-me de 82, quando regressei do Brasil e
estive envolvido ali na Quinta do Lago, com o Sr. André Jorge, enfim, e que nós advogávamos já nessa época que os grandes centros de congressos e os grandes centros de clínicas desportivas e grandes centros de estágio deviam ser no Barrocal. No Barrocal. Porque a distância entre a Quinta do Lago, por exemplo, e a Marina de Vila Moura para deslocar as pessoas para um congresso em Vila Moura ou vice-versa, é quase o tempo que a gente leva, ou pouco mais, para transportar um turista, Sim, um congressista, mais 10 quilómetros e estamos numa zona que deveria ser explorada no bom sentido, percebe? Certo, E claro. esse planeamento que o professor Luís diz, e com toda a razão, falta. E eu nasci com o turismo, logicamente, nos anos 60, não é? Fui um dos primeiros boys. Tiveste a sorte de viver essa Os parte? primeiros boys a andarem por aqui, não é? Ligados um pouco ao turismo. E a gente tinha congressos na altura, e aqueles congressos da APAV, não era? Sim. E tal. E aquilo terminava sempre com a mesma coisa, não se pode fazer como aos espanhóis. E eu sempre perguntava o que é que era isso de não se fazer como aos espanhóis. Era a massificação, era isto, aquilo, aquilo. Quer dizer, nós estamos a fazer pior do que os espanhóis. Pelo menos a nossa região, eu falo do nosso Algarve. Eu acho que sim. Ontem estive num restaurante que tem muito movimento e é engraçado porque aquilo começou por ser uma tasca, depois o tipo fez um alpendre ao lado, depois fez mais um alpendre ao lado, depois fez mais uma coisa, depois o presidente da Câmara era amigo, fechou o alpendre. Portanto, mas aquilo é o exemplo do desenvolvimento do Algarve, que é, aquilo não tem jeito nenhum. Estava cheio, aquilo não bate uma porta com a outra, nem a casa de banho fica. Eu ontem também fui a um restaurante desse tipo de frangos. E o que é que acontece? Com 1h30 de espera. Do que é que acontece? 1h30 de espera. Da gente não tem planificação. E depois a planificação é. Deixa lá ver se o tipo é meu amigo. Depois eu ponho aqui uma parede. Depois eu pinto isto à noite. E depois isto ninguém nota. E daí vêm os nossos outdoors todos, as Nós nossas temos publicidades tudo. E tudo isso é uma anarquia estética que desvaloriza o nosso produto. Basta andar no 125 e aquilo é uma confusão visual. Os automóveis dos stands fora. Mas será que vendem mais automóveis porque está no meio da estrada? E visualmente é horrível. Luís, quais são a próxima? Vamos falar das tecnologias. Depois, eu não quero perder o fio à meada, apesar de estarmos aqui numa conversa entre amigos. Estava aqui com as três mais uma coisa engatilhadas. Portanto, a outra coisa que eu acho que é muito interessante para o Algarve tem a ver com o mar. E não é só para o Algarve, é para o país. Nós somos muito felizes quando entendemos que o nosso maior recurso era o mar. Não é? E, portanto, na minha visão, governos sucessivos maltrataram, expoliaram e, basicamente, ignoraram uma das maiores riquezas que Portugal tem, que é o mar. E o mar tem várias riquezas, desde logo a pesca, a questão dos recursos minerais, os hidrocarbonetos, tudo isso está na iarga do mar, e o próprio desenvolvimento tecnológico, por exemplo, para alimentar as pessoas. E, portanto, quando eu falo no mar, falo nestes aspectos, ligados também à Universidade do Algarve. Já agora dizer que há um mérito imenso na Universidade do Algarve nas áreas ligadas ao mar, não todas, mas pelo menos em algumas, somos do melhor que há na Europa e às vezes no mundo. E, portanto, é capital de conhecimento que está ali, que existe, e é uma questão de nós conseguirmos pensar como é que monetizamos o desenvolvimento das algas, não é? Das algas, por exemplo. Das algas. São tudo aspectos, sim, e isso existe tudo. Agora, lá está, é um bocadinho, eu tenho uma porta e pinto à noite a parede. Nada disto é devidamente organizado, não é? Em que a gente diz assim, partimos daqui, queremos chegar ali. Como é que a gente faz isto? Há iniciativas interessantes, há muita gente que sai da universidade e que monta empresas, mas lá é tudo casuístico, não é uma coisa sistematizada, não é? Não, e depois o político que vem atrás ou que vem a seguir já acha que o outro que fez, já vamos mudar isto, porque não é a minha ideia, ou não é uma questão de ser a ideia, não é boa, porque é do outro. Percebe? Há um músico português que tem uma canção que define bem o que o Luís diz, que é o Kim Barreiros, que é um tipo que tem uma canção que diz: se Portugal tivesse mar, era uma maravilha. Exatamente, se Portugal tivesse mar. Mas ainda voltando ao investimento... Não sei se me permite só dizer aqui, não perca a sua, só porque depois também há aqui uma questão do porquê que eu acho que o mar, de facto,
está claramente não tem a atenção devida dos governos. Eu não sei se vocês sabem quanto é que pesa a economia do mar na economia portuguesa. Portanto, o setor mar, que é assim uma coisa que mete portos, mete pescas, mete algas, mete isso tudo, quanto é que pesa na economia do país? Não tenho a mínima ideia. 4% do PIB. 4% do Quer dizer, PIB. o nosso maior território, entre aspas, não é? Que é todo o mar que Vale nós temos, vale 4% do PIB. E agora vou-vos fazer a pergunta que mata. Das várias atividades que podem estar ligadas ao mar, qual é a atividade mais importante? Ou seja, entre os portos, a pesca, a produção de algas, a extração de minérios, o que vocês quiserem, pensem em tudo pensem no mar e tudo o que se pode fazer com o mar. O que é que pesa mais? O que é que cria mais riqueza? Possivelmente são as marítimo-turísticas. Marítimo-turísticas, 70%. Ou seja, 70% destes 4% E mesmo assim mal exploradas. são marítimo-turísticas. E mesmo assim mal exploradas. Portanto, na verdade, aquilo também é mais uma componente turística. Não é bem uma componente de mar. É uma Eu componente sei que a turística. República Checa produz mais peixe em aquacultura do que nós. E a República Checa não tem mar. Exatamente. É o caso, como é que é? Feliz da canção da Bocadinho. Canção da Bocadinho. Isto há que pensar. O mar é claramente uma coisa que eu acho que faz sentido. E agora o Trigo ia fazer uma pergunta. Olha, Era sobre investimento. Não, eu gostava, se há um número, e você é um homem dos números, mas não sei se estudou esse número, do tal lançar o dinheiro para Lisboa Não. e o que é que volta para cá? Eu já fiz tantas vezes essa pergunta, já andei à procura dessa Ninguém informação. consegue responder. Não, o que é que eu lhe posso dizer com alguma certeza? No fundo, esta região gera impostos, não é? Nomeadamente onde? No consumo, portanto o IVA, gera impostos através do IRC, gera impostos através do IRS e depois há o quê? Há o grande bolo imobiliário com os IMIs e os EMTs, não é? Como vocês sabem, IMI e EMT, parte disso é receita das câmaras, não é? Mas há uma parte que não, e portanto isso até é relativamente fácil de mapear. Quanto é que se gera de IMI e EMT na região, quanto é que fica nas câmaras, tudo o resto é no fundo dinheiro que fica do outro lado. Do ponto de vista daquilo que é o IVA, aí já é mais difícil de lá chegar, não é? E portanto, quando nós queremos fazer a conta do quanto é que o Algarve gera, com alguma aproximação ainda se lá vai. Quando é o que é que o Algarve recebe em termos de investimento? Aí é muito mau e eu explico porquê. Há uns anos atrás o Orçamento de Estado tinha uma rubrica que era os investimentos que estavam, elencados não só por linha orçamental, da defesa, da saúde, não sei o quê, mas estavam também regionalizados. Aquilo tinha um nome, agora não falha-me a expressão, era pré-pica ou pipica, uma coisa assim. Desapareceu. Portanto, há já 10, 12 anos que esse escalonamento pura e simplesmente desapareceu dos mapas orçamentais. E, portanto, não é possível, consultando fontes públicas, dizer mete tanto, tire tanto. Mas isso é uma pergunta muito interessante. Muito interessante. Não, é que eu estou sempre, um dos meus slogans nas minhas redes sociais é precisamente a questão do Algarve contribuindo sem retorno. Certo. Mas desculpa só dizer isto. Agora, do ponto de vista depois da percepção, isso é uma percepção, claramente a gente mede muito mais dinheiro do que recebe, até porque os nossos investimentos estruturantes e estruturais não se fazem. Luís, não se fazem, ponto. Um país, eu vou-lhe dizer isto, porque todos nós estamos aqui sabendo. Há 15, 20 anos, uma passagem de ano, enfim, eram os comerciantes que a faziam, não é? Os empresários que a faziam, a Câmara sujeitava-se a fazer um fogo de artifício de 5 minutos, 10 minutos, e depois as pessoas iam consumir para os bares, para casa, porque compravam um marisco e consumiam em casa. Neste momento, na minha opinião, as câmaras e o governo fazem concorrência ao próprio empresário, porque eles sobrepõem-se ao empresário, não é? Temos o caso aqui de Faro, que há 2 dias teve aí o Tony Carreira, não sei fazer o quê, a cantar e tal. São este tipo de despesas que depois nós olhamos para o lado e dizemos assim, mas ali está o caixote de lixo todo partido e não há dinheiro para o caixote de lixo. Mas há para estas É difícil de explicar em determinados quer contextos. dizer, é que nós ficamos... Não, criou-se uma concorrência, é assim, eu admito que se traga o Tony Carreira em março, que isto precisa de gente. Sim, mas... Agora, quando tu trazes em agosto, que isto já está cheio, sim, por exemplo, ao menos que a malta funcione. Eu luto muito, por exemplo, contra o Festival do Marisco de Olhão. Primeiro porque aquilo não é marisco nenhum, quer dizer, a parte do marisco vem lá da Mauritânia, não sei de onde.
e é dos fundos dos congelados, não sei de onde. E depois é um arrozinho, fazem um arrozinho, um prato de plástico, uns talheres de plástico. É uma vergonha, uma vergonha, desculpem lá. Agora, no mínimo que ele fosse até 20 de julho, porque até 20 de julho nós ainda precisamos de apoio. Ou então a partir de 20 de agosto também já começamos a precisar de apoio. Agora, de 20 de julho a 20 de agosto, por amor de Deus, deixem os empresários faturar. Deixem o Estado faturar, porque vai faturar mais IVA. E puxem sim pelos empresários. Aliás, para mim, na minha opinião, um festival do marisco é chamar os empresários da restauração e dizer assim, vamos fazer um festival do marisco. Nós vamos lhe dar a animação para trazer pessoas. Mas vocês são os intervenientes nos vossos restaurantes. Nos vossos restaurantes. Nos vossos restaurantes. Festival da sardinha e de aspas. Festival da cerveja. Vais comer sardinhas nos vais comer sardinha. Já percebi. Vais comer sardinhas nos restaurantes aderentes ao festival. Okay. Nós, Câmara, vamos criar aqui uma animação, trazer gente, promover o Festival da Sardinha, ou do camarão, ou seja, do que for, percebe? Ou do bolo rei, dos bolos regionais, etc. Não, nós fazemos ao contrário. Fazemos concorrência aos nossos empresários com coisas de baixa qualidade, em alturas de pico de saison, que nós não precisamos cá de mais gente, porque os nossos esgotos depois não aguentam e depois dizemos que temos que fechar a praia. Exatamente. Porque houve uma descarga dos esgotos. Depois dizemos, precisamos de mais não sei quantos milhões para a água. E isto está tudo, na minha humilde opinião, isto está tudo invertido. Sim. Porque eu não quero mais água, eu tenho água suficiente, eu preciso é de distribuir bem, que é a tal situação. Eu se calhar preciso de água em agosto, mas não preciso de água em janeiro. Não sei se está sim, não. Porquê? Porque tenho os hotéis fechados que não têm capacidade de atrair clientes, etc. Está a perceber? Quando uma região que é considerada o topo quase do mundo em termos de golfe, não tem torneios de golfe de nível internacional, os poucos que havia foram abandonados. Quando temos uma temperatura fantástica para o futebol e para as equipes do Norte irem para aqui estagiar, para os atletas de alta competição de atletismo, etc. Nós não aproveitamos nada disto. Pá. É verdade. E nós perguntamos, vem a RTA e anda aqui a vender. Os municípios podiam ajudar. Pois, e depois vêm as RTAs para promover não sei o quê. Desculpa, está tudo errado. Desculpem lá o meu desabafo. Eu sou um homem que nasci com o turismo e sou um revoltado com esta situação. Mas tem razão em muitas coisas. Sou revoltado. Desculpem, mas não. Tem razão em muitas coisas do que diz. E desculpe lá, você é o homem dos números. Não, mas... E com toda a razão, e diz e bem, e gostei do início. Nós estamos a crescer em relação aos outros mercados de Lisboa, disto, daquilo e já não falo a nível internacional. Pois, nós tivemos o balão de oxigênio do Daesh, que nos favoreceu, porque trouxemos os turistas todos da Tunísia, 15, 16, 17, 19, e continuamos a ser os gajos que vivia do ouro do Brasil e depois vivemos do dinheiro dos desgraçados da Europa. Depois dizem que a gente somos uns playboys do caraças, estamos aqui puta de... desculpa, não se pode dizer e vinho verde. Gajos e vinho verde. Mas esse senhor agora é o chefe da NATO, portanto estamos bem. E andamos nisto, eu revolta-me, porque como é que uma região de turismo, como é que uma CCDR, como é que uma AMAL, como é que não se unem, não olham, como é que as nossas associações, a NERAS e o caraças, e isto não funciona. Não funciona. Nós temos regionalização. Mas sim. mais que regionalização, a minha mulher é mais radical. Diz que tem que ser, como é que é? Independência. Não é bem independência. Independência total não. Mas pelo menos, como é que se chama? Madeira e os Açores. Sim, uma região autónoma. No mínimo, temos todas as condições para ser região autónoma. Eu também concordo. E é a única forma porque, digamos, o país é municipalizado. E enquanto o Algarve for municipalizado, a gente vai ter 16 festinhas, 16 festivais. Nunca vais resolver isto. Nunca vamos resolver isto. Não vais. Até porque... A gente agora vai fazer o Metrobus. A gente não consegue unir a rodoviária de Lolé com a de Faro e a de Faro com o Olhão e vamos fazer o Metrobus. Não, tu não consegues ter uma regra. Não conseguimos. Que as três empresas, uma chama-se Leva-me, a outra é Próximo e a outra é Cubo, se não me engano. Ouça, não conseguimos que as três se unam e vamos resolver um problema de coisa. Depois você, quando vai para o Brasil,
quando precisa de um autocarro, você manda parar o autocarro e o autocarro para, não precisa de paragem. Certo? Sim. E quando chega, manda parar à porta da sua empresa. Alguém, um montanheiro, no meio da serra, vai andar 1 quilómetro para chegar à paragem do autocarro. Apanha um automóvel. Pá. Sim. Agora, a pessoa, o autocarro devia era parar, eu mando parar o autocarro para tranquilamente, tudo bem, entre, por favor. Depois, quando regresso a casa, para a porta da minha casa e saio. Epá, depois há sempre um tipo que me responde, epá, mas sei lá, e agora o autocarro ia demorar mais 2 horas para chegar ao destino. E eu digo, epá, mas está tudo maluco, o autocarro só leva 50 pessoas, só vai parar 50 vezes à mesma. Se for o caso. Quer dizer, só vai parar 50 vezes à mesma. Epá, mas é um país difícil. Isso, e transportes é um tema também muito difícil. Não, mas a mobilidade é uma coisa horrorosa. havia mais no uma Algarve. atividade. Tínhamos Havia. as tecnologias, o mar e havia mais outra. Pelo menos mais duas. Há mais uma e mais outra. É isso, que a gente está quase a chegar ao fim. A Portanto... mais uma é a questão da saúde. E a saúde, ontem teve uma boa notícia, pelo menos a Câmara de Lolé anunciou fundos e disponibilidade para construir uma casa para um centro de investigação, o ABC. O ABC. Mas isso já está prometido há muitos anos. Pois, o que eu estou a dizer é que eles ontem pelo menos anunciaram assumiram. que se vão mesmo atravessar para construir o edifício. Isso é muito interessante. É Porquê? como o mercado de quarteira. Agora anuncia-se tudo há 1 mês e meio. Pronto, eu espero depois se concretize e que não haja 30 peças, Pois, tá como é bem. que é, pedras primeiras. Primeiras pedras. O que é que eu ia dizer? Porque é que eu acho que a investigação, porque é que eu acho que a saúde é importante? Por 3 coisas. Primeiro, pela questão da investigação. Mais uma vez, a Universidade do Algarve tem alguma capacidade instalada. Aliás, foi capa de notícia pela positiva, embora o ambiente fosse mau no Covid. Na altura falava-se da região do Algarve, porque esta ABC desenvolveu um conjunto de coisas que eram soluções para aquelas questões da Covid e que depois até foram exportadas para o resto do país. Portanto, fomos capa de notícia pelas boas razões, o que é ótimo. E, portanto, mostra que a gente tem aqui capacidade e gente que sabe. Portanto, este é o primeiro vetor da saúde que me parece importante. Segundo vetor da saúde é porque, se de facto vamos ter um hospital central, ter gente que possa vir trabalhar para o hospital ligada à investigação científica, pelo menos para os médicos mais novos, daquilo que me chega, é uma proposta de valor muito interessante. Não vais só fazer medicina pura e dura, tens a hipótese de fazer investigação também, que isso é bom para a tua carreira e acelera a tua progressão. Portanto, estas 2 questões são importantes. E depois, porque o Algarve, dentro do tema da saúde, pode dar cartas, não digo na cirurgia, não digo nessas coisas, mas naquilo que são a recuperação das afecções psicológicas, as recuperações de acidentes e coisas do estilo, onde pela nossa gastronomia, pelo nosso clima e pela qualidade dos nossos recursos humanos podemos ser, eu não digo líderes mundiais, mas ter uma presença internacional. Ter uma grande presença. Nós tivemos agora uma empresa sediada, se não me engano, em Portimão, que foi premiada pela sua capacidade de IA. Pronto. Na área da saúde. Portanto, isso são os 3 condimentos pelos quais eu acho que a saúde, nestas vertentes, e ligado também à universidade, tem espaço. Última proposta, que é uma proposta mais uma, porque aqui o meu coração divide-se, que é com a questão da agricultura e a valorização, em particular, daquilo que são as nossas espécies endógenas. Nós hoje temos uma agricultura que tem alguma expressão económica, só que eventualmente tem depois um custo, que é a questão da água e também o custo social com as pessoas que trabalham na agricultura, que precisaria de outra mesa, não comigo, mas com alguém que pudesse explicar estas coisas para perceber se o caminho que estamos a ter na agricultura é bom. Dito isto, parece-me que o setor pode ter alguma coisa a acrescentar, sobretudo voltando aqui um bocadinho ao início da nossa conversa, se nós conseguimos aproveitar o que ele produz para densificar e melhorar aquilo que é a nossa proposta de valor dentro da experiência turística. Portanto, pelo menos neste vetor, e também associado, digamos que a várias empresas que nós temos aqui que são boas, pode ser interessante. Aqui tem a perspectiva que é 3 mais 1. Acho que há pouco a agricultura, já não vamos hoje ter tempo para falar nisso, mas há aí um caminho engraçado. Há um caminho engraçado, um bocado... Já tivemos aqui a pessoa em causa, que nessa altura não falámos nisso, que foi o Ricardo Camacho, um arquiteto, e ele tem trabalhado muito no Minha mulher hoje fez um grande elogio ao arquiteto. No desenvolvimento no desenvolvimento em alguns países árabes
da agricultura, basicamente com novas tecnologias e associada a robôs e um bocadinho toda essa parte. E, portanto, agricultura de ponta, com muito baixo consumo de água e para produtos muito específicos de grande valor acrescentado. Isso. Ou seja, e associado também naquilo que nós falámos, que trocámos algumas opiniões, teres depois a parte até do turismo para quebrar essa zonalidade da pessoa que vai acompanhar a plantação, que vai ver o crescer, que vai fazer... Também é um produto turístico. Também é um produto turístico por aí. Portanto, a agricultura, digamos, de outra forma, pode ser uma grande mais-valia para a nossa região. Mas pronto, olha... É o que temos. Mas eu acho que vamos desenvolver. Luís, olha, queremos-te agradecer. Nada, eu agradeço esta conversa. É sempre bom que a gente sai sempre daqui com a noção que poderíamos estar aqui mais 2 horas a falar. Portanto, é agradável para nós e presumo que também para quem está desse lado. Claro. E temos que falar mais vezes. É isso. Não necessariamente aqui, neste ou noutros fóruns, não é? Noutros fóruns, Quando porque... fala de turismo, estraga sempre um bocadinho. O turismo é a nossa tia rica e a gente tem que falar nela. Claro. Mas depois temos que falar nas outras coisas à volta. E hoje, acho que hoje saímos daqui fazendo um bocadinho só um resumo. Se me perguntassem se eu estivesse a ver em casa o que é que me saía disto, eram 2 coisas. Uma é que é fundamental sermos uma região. E outra é que é importante não termos mais turistas, mas termos melhores turistas. Pronto. E melhor qualidade Territorial. territorial. Sim, para alavancarmos a qualidade, para acrescentarmos valor. Pois tudo leva a isso, não é? Mas, Luís, muito obrigado. Nada, obrigado eu pelo convite. E pronto, ficamos por aqui. Seja Sente que bem-vindo quando mais quiserem. vezes. Exatamente. Os Repetimos. assuntos são como as cerejas, vão-se puxando. E Boa vamos tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde estão a ver. Assim acaba mais Sim, porque isto agora uma conversa dos 3 A's. Isto é Connect TV, agora é internacional. É.